Deu certo. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, estamos ao vivo na live da Casa de Francisco sobre o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, Simone. Hoje falaremos do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da coletânea de preces espíritas. E vamos falar do item 4 e o item 5, que é sobre as reuniões espíritas. Reuniões espíritas. Então, o item 4 inicia-se assim: em qualquer lugar em que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei no meio delas. Quem fala isso é o evangelista São Mateus, no capítulo 18, versículo 20. Então, segundo São Mateus, essa é uma assertiva de Jesus, quando ele diz que onde se encontrasse 2 ou 3 pessoas reunidas, ele estaria presente. E aí Kardec fala o seguinte prefácio: estar reunidos em nome de Jesus não quer dizer que basta estar reunidos materialmente, ou seja, fisicamente, né? Mas de o estar espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Então Jesus se encontra no meio da assembleia. Ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Eles aí estão com o seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que nulos faria conhecer se tornassem visíveis. Quanto mais são elevados na hierarquia, maior é o seu poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade e podem se achar sobre vários pontos simultaneamente. Basta-lhes, para isso, um raio do seu pensamento. Então, Kardec dá uma explicação técnica, né, de como os espíritos se fazem presentes nas nossas reuniões. Esse tema aqui, sobre reuniões espíritas, se refere às nossas reuniões espíritas, das nossas casas espíritas. E ele diz o seguinte, lembrando que no tempo de Kardec, as reuniões que Kardec fazia na sociedade espírita ou nas particulares, que ele fazia, que as pessoas tinham o costume de fazer nas suas casas particulares, todas elas tinham a parte prática. Muito embora a reunião seja de estudo, quando era do tempo de Kardec, sempre tinha a parte prática. E aqui Kardec tenta explicar essas palavras de Jesus, alertando a todos nós que nos dizemos espíritas, que nos dizemos seguidores de Kardec, que nos dizemos cristãos e que nos reunimos em nome de Jesus. Que essa união em nome de Jesus, essa reunião em nome de Jesus, ela tem que ser não só física, mas espiritual, com um objetivo no bem. Se não for assim, não vai haver a presença do Cristo. E Jesus fala 2 ou 3 pessoas, ele poderia ter dito 10 ou 20, não interessa o número de pessoas. O que interessa é a gente compreender o efeito da união e da fraternidade que deve haver entre aqueles que estão reunidos em nome de Jesus, né? Porque se ali só tiver 2 pessoas, um pensando uma coisa, outro pensando outra, e um com raiva do outro por algum motivo, né? Se nessa reunião houver inveja, ali tem 2 pessoas que não se estão
não estão bem espiritualmente uma com a outra, né? Um tem mágoa da outra. Não vai dar certo essa reunião. Então ali é como se tivessem só... Jesus ali é como se fosse só um pretexto, na verdade, para fazer a reunião, porque não vai poder haver uma reunião com a presença de Jesus ali naquele momento. Porque nós não estamos atraindo com o nosso coração, com a nossa sinceridade, com a nossa fraternidade, não é isso? Então, ele fala da ubiquidade, diz assim, os espíritos estão presentes na reunião, tanto os espíritos, tanto Jesus pode estar presente, como os espíritos puros enviados por ele. Como também pode estar presente espíritos familiares numa reunião, espíritos da família consanguínea que já desencarnaram. E se eles pudessem se apresentar a nós naquela reunião, eles se apresentariam com o seu corpo fluídico, que é o perispírito, né? É o corpo do espírito, de acordo com aquele corpo que nós o conhecemos na época em que ele vivia entre nós. Então não tem como a gente se enganar, porque ele vai aparecer com a aparência que ele possuía quando conosco convivia. É assim que os espíritos fazem. E os espíritos, eles tomam a aparência que eles querem, né? Não é que eles possuem essa aparência lá. Lá nós não sabemos como é que os espíritos se relacionam em termos de aparência. Mas quando eles querem se apresentar a alguém que o conheceu em determinada época, eles se apresentam com aquele corpo para que sejam conhecidos, né? Muito bem. Lembrando de reuniões espíritas, é importante, meus irmãos, a gente entender é importante entender a importância, uma redundância, né? Do nosso recolhimento, o recolhimento que devemos fazer numa reunião, seja ela de estudo, seja ela de evangelho, seja ela mediúnica, né? De prática, reuniões práticas. Sempre há necessidade de haver o nosso recolhimento, o verdadeiro recolhimento. Não é aquele recolhimento só da boca para fora, não é? Aquele recolhimento de aparências. Então, a respeito disso, vamos ver na Revista Espírita de 1868, o que o espírito que se denominou chamar de Courson, C-O-U-R-S-O-N, ele fala a respeito das reuniões espíritas. Ele diz o seguinte, ele deu essa mensagem na sociedade lá de Paris, no dia 16 de outubro de 68. E foi publicado na Revista Espírita de novembro. Deu em outubro essa mensagem, em novembro foi publicada. E o médium que recebeu esse espírito chama-se Senhor Bertrand. Senhor Bertrand. Então esse espírito diz o seguinte: se pudesseis ver o recolhimento dos espíritos de todas as ordens, olha pessoal, de todas as ordens, das 3 ordens, né? Espíritos inferiores, espíritos bons e espíritos puros. Se pudessem ver o recolhimento dos espíritos de todas as ordens que assistem às vossas sessões. Então, as nossas sessões, elas são assistidas por espíritos de todas as ordens, tanto por espíritos inferiores, como por espíritos bons, como muitas vezes por espíritos superiores, dependendo sempre do objeto, da intenção com a qual nós nos reunimos. E isto durante a leitura de vossas preces, porque sempre tem a prece, né? Não só ficariais tocados, mas ficariais envergonhados de ver que o vosso recolhimento, esse recolhimento que a gente faz anteriormente, né? Que apenas qualifico de silêncio. Olha aí o que é que o de Courson está dizendo. Diz que o nosso recolhimento, ele, na visão dele, apenas qualifica de silêncio. Ele está muito longe de aproximar-se do recolhimento dos espíritos que ali estão presentes, recolhidos. Um bom número dos quais, né, desses espíritos, um bom número dos quais vos são inferiores.
Pessoal, isso aí é bom para o nosso orgulho, né? A gente às vezes se acha, né? Eu sou um médium muito importante para a casa espírita. Eu sou uma pessoa que tem muita importância, eu sou uma autoridade dentro daquela casa espírita. Mas ele diz que os espíritos inferiores que estão na reunião, muito inferiores a nós, eles se comportam, eles se recolhem de forma muito mais correta do que nós que estamos ali, fisicamente presentes. Fisicamente presentes. O que chamais de recolhimento durante a leitura de vossas belas preces é observar um silêncio que ninguém perturba. Quer dizer, todo mundo está ali paradinho, fazendo silêncio. Entretanto, se vossos lábios não se mexem, né? Porque nós estamos calados. Se vosso corpo está imóvel, vosso espírito vaga e deixa de lado as sublimes palavras que deverias pronunciar do mais profundo do vosso coração, a elas vos assemelhando pelo pensamento. Então, meus irmãos, geralmente nós aprendemos na doutrina espírita que não precisa, quando alguém está fazendo uma prece, não é preciso que todos falem ao mesmo tempo, em coro, né? Em uníssono. Basta um fazer a prece e os outros acompanham aquele raciocínio, né? Acompanham em silêncio o pensamento que o outro está emitindo na leitura da prece. Ou numa prece sem leitura mesmo, mas ele está falando e a gente acompanha. Então ele disse aqui que o nosso espírito, ele vaga, deixando de lado as sublimes palavras que deveriam ser pronunciadas pelo nosso pensamento, acompanhando aquele irmão que está lendo ou que está falando. Vossa matéria observa o silêncio, certamente. Certamente dizer o contrário seria vos injuriar. Mas o vosso espírito tagarela não o observa. Olha, pessoal, ele chamou o nosso espírito de tagarela. Nós estamos em silêncio. Uma vez Divaldo disse que o espírito que auxilia, né? Aquele espírito Joana de Ângeles, mandou Divaldo fazer silêncio numa reunião. E ele disse, eu não estou em silêncio. Disse, não, você está calado, mas seu pensamento não está. Então ele diz assim, ó, vossa matéria observa o silêncio e certamente seriam, dizer o contrário disso, seria injuriar. Mas o vosso espírito tagarela não o observa, esse silêncio, e perturba nesse instante, por vossos pensamentos diversos, o recolhimento dos espíritos que vos rodeiam. Ah, se os visseis prosternados ante o Eterno, pedindo a realização de cada uma das palavras que vocês leem, vossa alma ficaria comovida e lamentando sua pouca atenção passada nesse momento. Sem dúvida, sou um pouco duro, mas creio não o ser senão para com aqueles que o merecem e cujos pensamentos mais secretos não podem ser escondidos aos espíritos. Vejam aí, meus irmãos, que dos espíritos nós não podemos esconder nossos pensamentos nem nossos sentimentos, nossas mágoas, nosso orgulho. Nós não podemos esconder isso dos espíritos. Então eles veem, nós somos pessoas nuas na visão deles, né? Portanto, eu recomendo sempre para aquelas pessoas que não estão bem, que querem parar uma reunião, principalmente mediúnica, falar para o dirigente seu problema, falar para o dirigente que não estão bem, que estão passando por determinado problema nesse ou naquele campo, para que ele possa tomar uma providência e tomar uma decisão conforme seja, até não deixando ela participar naquele dia, ou colocando ela numa situação em que ela não vai atrapalhar a reunião, mas deixar. E isso quer dizer que nós temos uma responsabilidade com esse trabalho de reunião, meus irmãos. A nossa responsabilidade, os espíritos confiam na gente, do lado material. É preciso que a gente tenha consciência disso, que nós temos uma grande responsabilidade no nosso trabalho material. E eles fazem o lado deles, né? Então essa é a nossa live, já deu o tempo já correu. E vamos encerrar agradecendo a Jesus
por este momento mais uma vez. Que Jesus nos abençoe e fique com todos na noite de hoje. Que assim seja.